iniciando a gravação, sempre dá um delayzinho, não sei porquê, dá uma travadinha, não sei se é meu computador, não sei se é o programa, mas enfim, eu acho que nesse exato momento já passou o delay, então já posso dar para você um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Como eu sempre digo, eu não sei que horas você está assistindo a essa aula, mas eu espero que você esteja bem e com certeza você vai estar bem. E aí, tudo bom? Tudo certinho? Eu sou o professor Heitor, caso você tenha por acaso caído de paraquedas nessa aula, ou tenha pulado as últimas aulas, né? Aula 1 e aula 2 de programação de computadores, enfim. Se você por algum motivo decidiu pular direto para essa aula, eu sou o professor Heitor, estamos aqui na disciplina de programação de computadores, é a nossa terceira aula, tá? Passando essa, vai ficar faltando só mais uma aula. A gente sabe que são ao todo o quê? São ao todo 4 aulas, né, que vão ficar disponíveis aí para você assistir, estudar, ver, rever, né? E, claro, aproveitar todo o conteúdo ali para você, tá bom? Nas duas últimas aulas a gente falou um pouquinho sobre o funcionamento, né, da linguagem Java, como que você cria um primeiro programa Java, né? A gente até colocou o bom e velho Hello World. Não existe você aprender uma nova linguagem de programação se você não vê o primeiro programa, que é o Hello World, né? O Alô Mundo, né? Ou Olá Mundo. Né? Tem gente que coloca Alô Mundo, tem gente que coloca Olá Mundo, tem gente que coloca o Hello World, enfim. Não interessa qual seja a vertente, sempre o primeiro programa geralmente é justamente o Hello World. Né? Então, a gente viu o funcionamento da linguagem, como que a linguagem funciona, quais são as vantagens da linguagem, né? Aquela primeira introdução, o que é uma classe, o que é um método. Hein? Vimos que todo o programa Java, ele inicia justamente do método main, né? Então, assim como você tem na linguagem C, no C++, né, a função main, que é de onde inicia, né, ou dá o pontapé inicial do programa, a linguagem de programação Java tem um método main que tem aquela mesma função de iniciar, né, de startar o programa. Né? O compilador ele começa a observar o teu programa a partir do main, né? Ou da main, se você estiver falando, né, da linguagem C, C++, do main, né, que é o método main aqui na linguagem Java. Né? Vimos também um pouquinho de classes, métodos, né? Classes e métodos, onde nós vimos como definir classes, o que são classes, o que são métodos, né? E vimos também as variáveis, que são os atributos. Nós temos ali atributos de instância, nós temos também atributos variáveis locais, né? Variáveis do método, que geralmente elas estão ali para receber alguma coisa e fazer ali uma composição ali dentro do método. Né? Já as variáveis de instância, elas são características da classe, né? São atributos da classe. Né? Então, sempre que você vai montar uma classe ali, você tem que pensar em duas coisas. Né? Quais são essas duas coisas que a gente pensa na hora de uma classe? Quais são as características da classe, quais são os atributos da classe, ou seja, quais são as variáveis de instância da classe. Que, né, como eu falei, são as características, né, são as variáveis que vão trabalhar ali dentro da classe. Um outro ponto é o que a classe faz, né, qual é a dinâmica da classe, né, qual é a ação que a classe vai ter, o que é que pode ser feito dentro daquela classe. Né. A ação, a tarefa, né, a dinâmica da classe a gente vai chamar de método. Né. Então, falou em variável, falou em característica, falou em atributo, né? Falou em variável de instância, falou em ação, falou em tarefa, né? Falou em verbo praticamente, né? A gente está falando de quê? A gente está falando de método, ok? Então, né, esses dois pontos aí em específico, tá bom? A gente até falou um pouquinho começou a falar do construtor, tá bom? A gente vai ficar aí para a aula 4 para a gente dar o fechamento da aula, tá certo?
Na aula de hoje tem alguns pontos também principais, já que a gente viu todo o funcionamento da linguagem Java. É importante que a gente entenda aqui um pouquinho de outra parte fundamental da linguagem, que é justamente quando a gente fala de operadores, né? Como utilizar os operadores de comparação, né? Maior, menor, igual, diferente, enfim, por aí vai. Até porque a gente precisa também desses comparadores para verificar as estruturas condicionais, né? O if, o if else, né? If else, if, o if, enfim, depende muito aí do quão estiloso é o seu inglês, né? Mas enfim, aí é importante que a gente veja essa estrutura condicional. Um outro ponto dentro dessa aula são as estruturas de repetição, né? While, do while, for, né? Que são estruturas importantes aí também dentro de qualquer linguagem de programação. Tá? Então a gente vai ter esses focos, os focos principais, tá bom? Se por acaso eu perceber que a aula vai ficar um pouco corrida, eu deixo para próxima aula, tá? Ah, sim, vamos falar também sobre vetor, tá? Faltou também na aula passada encerrar sobre vetor, tá certo? Vira e mexe a aula fica um pouco corrida, mas aí qualquer coisa eu deixo o conteúdo para a próxima aula, porque é melhor a gente ver direitinho, né, do que a gente ver de forma corrida e aí acaba passando batido alguma coisa ou algo ficando menos explicado, tá bom? Tranquilo? Então vamos nessa, bora para nossa aula, tá? Que é o ponto importante de hoje. Então vamos lá, começando a nossa aula de programação de computadores. Galera, se vocês ouvirem algum latido aí, eu tenho um cachorro é novo, e aí ele vira e mexe, ele começa a latir, até porque o pai dele, que é o cachorro da minha mãe tá aqui na minha casa, mas estou gravando de casa, e vira e mexe, o mais novo quer brincar com o mais velho não quer saber de nenhuma brincadeira, tá bom? Então, enfim, só um adendo aqui. Então vamos lá, galera. Como toda e qualquer outra linguagem, tá? O Java ele também tem os seus operadores aritméticos, né? Os operadores aritméticos têm a mesma função que tem como qualquer outro operador aritmético, né? Você somar, subtrair, multiplicar, dividir, né? E também o operador módulo, que o operador módulo é um operador que é um pouco menos convencional, né? Dentro do nosso dia a dia. Aí quando eu falo dia a dia, eu falo mesmo dia a dia de um estudante do ensino médio. Eu acho provável que alguém tenha visto módulo no ensino médio, tá? Não com esse nome, mas na verdade quando você está querendo o módulo, você está pegando ali o resto, tá? O resto da divisão de um número para o outro. Enfim, a adição é aquilo que a gente já sabe, né? É um número mais outro número vai dar alguém. A subtração, né? É um número menos outro, enfim. Multiplicação, um número vezes o outro, né? Ou no caso da multiplicação, a adição continua sendo mais, a subtração continua sendo menos e a multiplicação ela vai ser o asterisco, tá? Asterisco. Então, quando você quer multiplicar, vai ser, por exemplo, vamos supor que você tenha B e M, vai ficar B asterisco M, tá? Já a divisão vai ficar x, né, dividido, vai ser essa barrazinha aqui, tá? Vai ser barra x barra y, vai ser a divisão. E quando você vai fazer o módulo, né, vai ser a porcentagem, tá? R porcentagem S, ou seja, qual o resto da divisão de R por S, ok? Seguinte, existem também algumas precedências, tá? Então, assim, quando você está trabalhando com operador aritmético, inclusive quando você está lá na escolinha aconchego da mamãe, você tem uma hora que você começa a aprender aquela coisa de primeiro resolve os parênteses, para depois resolver os colchetes, para depois resolver as chaves, né?
na linguagem de programação você não tem a figura dos colchetes da chave, você tem somente a figura dos parênteses, tá bom? E justamente por ter somente a figura dos parênteses, você organiza ali as suas expressões todas em parênteses, né? O parênteses mais interno, o parênteses mais intermediário, o parênteses mais externo e assim por diante, né? Já que não tem os colchetes e também as chaves, tá bom? A gente vê também no ensino médio que você faz primeiro a multiplicação e a divisão para depois fazer a soma e também a subtração. Aqui é do mesmo jeito, tá certo? Então, tanto a multiplicação como a divisão vai ter preferência em cima da soma e da subtração. Claro que, como eu sempre gosto de dizer, tá certo? O computador ele é burro, tá? O computador faz aquilo que você pede para você fazer. Ele não consegue entender mais do que aquilo que você pede para você fazer, tá certo? Então, sempre que você tiver querendo fazer uma operação e você tem uma dúvida, como que o computador o compilador, na verdade, né? O compilador vai entender aquela operação, é importante que você coloque aquela operação entre parênteses, tá certo? Então, se você não sabe se vai dividir primeiro, se vai multiplicar primeiro, enfim, você coloca ali os parênteses e você consegue terminar bem, né? Aquilo que está sendo multiplicado, dividido, enfim, somado, subtraído, tá? Não interessa qual seja a operação. O importante é que você consiga ali se organizar bem, ok? Então, a gente tem aqui os parênteses, né, como sendo avaliados primeiro. Se os parênteses eles estão alinhados, a expressão mais interna, né, vai ser avaliada primeiro. Aí você lembra lá do teu fundamental, né, que de fato os parênteses eles aparecem de mais interno. E é assim que a gente resolve, né? A gente vai do mais interno para o mais externo, então é do parênteses mais interno até o parênteses mais externo. A multiplicação, a divisão e o módulo, tá? Eles são avaliados também em segundo lugar, tá? Então, se tiver vários operadores do tipo, eles são avaliados da esquerda para a direita, que é a forma que a gente lê, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso daqui, porque ele vai sendo o compilador ele vai verificando as operações da esquerda para a direita. Então, certas coisas você pode dar um pouquinho de trabalho. Então, eu particularmente acho melhor colocar os parênteses, para não ficar dependendo da interpretação justamente da esquerda para a direita, tá? E por fim, a soma e a subtração é avaliado por último, né? Então, se eu levar os operadores desse tipo, eles também vão ser avaliados da esquerda para a direita. Então, você vai ter várias somas ali que vai sendo feitas da esquerda para a direita, né? Então, o Java ele aplica os operadores em expressões aritméticas, né, na sequência precisa determinada pelas regras de precedência, que são essas regras aqui que a gente acabou de ver, né? Então, primeiro, parênteses, depois multiplicação, divisão em módulo e depois adição e também subtração, né? Vamos aqui brincar um pouquinho, né? Eu já tinha colocado aqui da outra vez algumas coisas da aula passada, né? Então, além de A, eu vou colocar aqui também B, tá? Perceba que B não está sendo declarado ainda. Eu posso, inclusive, fazer assim, né? Int A recebe 3, né? Int B recebe 2. Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou simplesmente declarando duas variáveis em tempo inicializando duas variáveis, né, no momento que eu estou aqui declarando-as, né? E aí eu vou criar aqui int soma, sub, né, subtração, multi de multiplicação e div de divisão.
Tá? Então, só para a gente mostrar direitinho aqui, ó. Soma recebe A mais B. Soma recebe... Opa, soma não, perdão. Sub recebe A menos B, tá? Multi recebe A vezes B. E, por fim, div recebe A dividido por B. E a gente, eu esqueci de colocar, né, mas vamos fazer aqui, vírgula mod. Então, mod recebe, para fazer 3 dividido por 2, não tem problema, então B percentagem A. Na verdade é a percentagem B. Então, vou comentar isso daqui. Vou também comentar isso daqui. Lembra que quando eu comento, o compilador ele não compreende, né? Ele passa, ele observa isso aqui, observa que é um comentário, e aí ele não compila isso daqui, né? Então vamos lá. Soma de A mais B é igual a soma. Detalhe, tá? Do jeito que está aqui, ele não vai imprimir, né? Então, lembra que tem que botar um maisinho para ele concatenar, né? Subtração de A menos B é igual a sub. Multiplicação de A vezes B é multi. Dá um espaçozinho aqui. E, por fim, divisão de A por B é o div, né? E eu não vou esquecer, de novo, já estava esquecendo, módulo, né, de A por B vai ser o que? Vai ser o mod, né? Tá aí, tá tudo direitinho. Vamos compilar. Tá aqui, ó. Soma de A mais B, né? A mais B é igual a 5. A menos B é igual a 1, né? Tá aqui, ó. 3 menos 2 é igual a 1. A vezes B é igual a 6, né? 2 vezes 3. Divisão de A por B é igual a 1. Né? Perceba que aqui eu estou utilizando inteiro, né? Eu defini div, né, como sendo um inteiro. Então, quando ele vai colocar aqui, ele coloca como sendo inteiro, tá? Então, caso você quisesse ele como sendo um float, né, para dar a divisão exata, você teria que definir ele não mais como inteiro, né, mas como um float, né? Perceba que ainda assim ele está aqui 1.5, né? Então olha só, vamos fazer assim, ó. Ou 1.5 não, 1.0, né?
float e aqui também float. Aqui também vai tudo ser float. Pronto, tá aqui, ó, 1.5, né? Por quê? Porque eu tenho que determinar, eu não tenho como divisão de 2 inteiros dar um real, né? Ele complica um pouquinho nessa interpretação, tá certo? Então, se você quer que saia a divisão real, né? A float, na verdade, você utiliza como sendo float aqui também, aqui em cima, tá certo? Tem outras formas, tá, de resolver essa situação, mas enfim, de imediato, vamos utilizar aqui o float, tá? E por fim, o módulo, né, que nada mais é do que o resto da divisão de A por B, né? O resto da divisão de A por B é igual a 1. Por quê? Porque se eu dividir 3 por 2, a divisão de 3 por 2 vai dar 1 e resta 1, né? Se eu colocar aqui 8 dividido por 3 vai dar resto 2, né? Então tá aqui, ó, resto 2, tá aqui. Então, perceba que é muito tranquilo você operar com os operadores aritméticos, né, em Java. Então, não tem nenhum mistério. Claro, algumas coisas que nós temos que perceber é que, por exemplo, se eu quiser tirar a média, né, de dois valores, né? Então, float recebe, float média recebe A mais B dividido por 2. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou tirando a média. Professor, eu acho que tem um erro aí. Se você viu um erro, ok, tá errado mesmo, tá? Já adianto isso. É proposital. Né? Então, qual é a média? A média é para ser 8 mais 3. 8 mais 3 vai dar 11. 11 dividido por 2 vai dar igual a 5. Ou 5.5, né? Opa, não botei para printar. Falha minha. Vamos botar aqui. Média de A e B vai ser média, né? Olha só, a média aqui está dando 9.5. Mas, professor, não era para ter dado 5.5? Aí a gente tem que lembrar que justamente a ideia dos parênteses, né? Ó, os parênteses, eles estão aqui justamente para você organizar as duas operações. Então, na hora que o compilador olha para isso daqui, ele faz o quê? Ele faz B dividido por 2, e aí B dividido por 2, que é 3, né? 3 dividido por 2 dá 1.5. 1.5 mais A, que é 8, né? Fica 9.5. Então, na verdade, ele está dividindo somente o B, né? A média é A mais B. Então, como a divisão tem precedência em cima da soma, então ele primeiro faz essa divisão aqui de B por 2 ao invés de somar, né? Caso você queira que divida os dois, você tem que botar aqui os parênteses, né, para ficar A mais B. Então ele primeiro faz A mais B, já que os parênteses têm preferência, né, a divisão, e aí você depois divide, né? Então tá aqui 5.5, ok? Enfim, bem tranquilo. Então, sempre que você tiver alguma questão dessa de operador, tá? Nunca se esqueça de utilizar os parênteses aí, caso você venha, para não ter nenhum tipo de problema futuro, tá bom? Vamos lá, continuando aqui nossa aula. Você tem alguns operadores, tá? Relacionais, que esses operadores relacionais, eles serão utilizados justamente para comparar duas variáveis ou uma expressão como um todo, tá? Então, o igual, né, representa o igual, tá? O nosso igual mesmo. Então, quando eu uso igual, eu estou perguntando se a expressão da esquerda é igual à expressão da direita, né? Então, se x é igual a y. Nós temos também o diferente,
tá? Que o diferente é ponto de exclamação igual. Então eu estou perguntando se x não é igual, ou seja, é diferente de y. Você tem também os operadores relacionais, né, que é o maior que e menor que, ou seja, se x é maior do que y ou se x é menor do que y, né? O maior igual, perguntando se x é maior ou igual a y, e o menor igual se x é menor ou igual a y, ok? Todos os operadores eles têm o mesmo nível de precedência, tá certo? E se associam da esquerda para a direita. Você não precisa se preocupar se você está, se o igual a igual vai ter uma precedência maior do que o diferente. Enfim, na verdade, o uso dos operadores relacionais de igualdade, eles são bem tranquilos. Geralmente o uso deles são bem específicos, né? Então não tem nem problema de precedência, na verdade. E os operadores de igualdade têm o mesmo nível de precedência também, né? Então, que é o mais baixo nível de precedência dos operadores também relacionais, ok? Então, todos eles, né, vão ser da esquerda para a direita, e aí, primeiro os parênteses, depois multiplicação e divisão em módulo, depois adição e subtração, os relacionais, depois o de igualdade e, por fim, o de atribuição, tá? O Java ele fornece um conjunto de operadores bem similar ao C e também ao C++, né? Entretanto, é um erro bem comum tentar utilizar o operador de atribuição como sendo o de igualdade, tá? O símbolozinho de igualdade, como a gente faz costumeiramente, ele na verdade ele é um símbolo de atribuição, né? Eu digo que aquela variável está recebendo aquele valor. Percebo quando eu uso igualdade, eu nunca digo, por exemplo, A igual a 2. Não, eu digo A recebe 2. Justamente porque na hora que eu estou programando, é importante que mentalmente eu assimile isso na minha cabeça, né? Que aquele igual ali, ele não está ali para fazer uma comparação, né? Dizer que x é igual a 2, mas sim que está sendo atribuído o valor 2 à variável x. Então, eu sempre falo x recebe 2, A recebe 3, né, e assim por diante, tá bom? Quando eu vou falar de comparação, né, utilizar justamente o igual ou o diferente, aí sim eu passo a utilizar o x, eu não falo x igual a 2, eu falo x igual a 2, né? Então, eu mesmo me organizo na hora que eu estou programando, e é uma dica, né, que eu sempre tive na hora que eu estava aprendendo, e eu acabo passando também para vocês também começarem a se atentar à fala, tá bom? Na hora que está programando. É importante a gente organizar um pouquinho a mente, ok? Nós temos também alguns operadores aritméticos que eles estão ao mesmo tempo atribuindo, né? É o operador aritmético de atribuição, tá? Eles são bastante utilizados quando a gente quer incrementar, decrementar, enfim, fazer operações sucessivas, tá? De soma, subtração, multiplicação, divisão, até módulo também, onde a gente vai também fazer somas sucessivas, subtrações sucessivas, tá? Isso aqui geralmente nos dá também uma simplificação na sintaxe, né? Ou seja, uma simplificação na hora de escrever, e também aumenta a velocidade de acesso às variáveis em programas, tá? Obviamente a gente tem que ter um pouco cuidado com esse tipo de situação, porque às vezes a gente confunde um pouquinho, tá, na hora de usar, mas enfim, isso aqui não é para ser problema. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, deixa eu comentar isso daqui. E aí, daqui para cá, os asteriscos. Barra. Opa, aqui não, né? Aqui.
Então pronto, ó. O que é que eu vou fazer isso aqui? Soma está recebendo A mais B, né? Então até então soma é igual a 11. Então vamos supor que eu queira, além desse valor somado, eu quero dizer que soma vai receber 7, né? Mais 7. Na hora que eu compilar isso daqui, agora é 18, né? 8 mais 3, 11, com mais 7, 18, né? Isso daqui equivale, na verdade, a quê? Fazer mais igual 7 equivale, na verdade, o quê? Equivale a soma recebe soma mais 7, né? Ao invés de eu escrever soma recebe soma mais 7, eu faço justamente mais igual 7, né? E aí eu tenho o mesmo resultado, tá? A mesma coisa eu posso fazer com subtração, né? Então, soma menos igual 5, tá aí, deu 3, né? E aí, de novo, né? Isso daqui é a mesma coisa que soma recebe soma menos 5, né? Isso aqui é a mesma coisa que soma recebe soma mais 7, ok? Eu acredito que isso seja bem tranquilo, tá certo? Então, vezes igual é a mesma coisa que E recebe E vezes 5, né? F barra igual 3 é a mesma coisa que F recebe F dividido por 3 e assim por diante. Incremento e decremento é quando eu estou querendo, eu estou somando mais um, tá? Então, olha só, voltando aqui ao nosso código, né? Soma mais, né? Soma mais. Eu vou de novo comentar isso daqui. E vamos lá. Soma está sendo 11, soma mais vai ser o quê? Vai ser igual a 12, né? Isso aqui é equivalente a soma recebe soma mais 1, tá? Só um detalhe, certo? Existe uma diferença entre o mais variável e o entre mais A e A mais, tá? Um é pré-incremento, o outro é pós-incremento, tá? Qual é a diferença? O pré-incremento ele adiciona 1 e depois utiliza o valor. O mais, né, ele utiliza o valor e depois incrementa 1. Como assim? Olha só, A não é 8? Mais, ele primeiro vai incrementar 1 ao valor de A e depois ele vai utilizar o valor de A. Então, olha só, ficou 12, ó. Aqui, ó, 12. Por quê? Porque ele primeiro incrementou, então o A virou 9 e depois somou. 9 com 3 vai dar 12. Se eu faço A mais, isso aqui dá igual a 11. Por quê? Porque ele usou para depois incrementar. Perceba que se eu chegar bem aqui e der um print no valor de A, o valor de A ele não vai mais ser 8, né? Vai ser igual a 9. Então, mesmo assim, ó, aqui, bem aqui em cima, a soma deu 11. Por quê? Porque ele primeiro utiliza o valor que você tem para depois, e depois incrementa, né? Então, tá aqui, o valor de A é 9. Da mesma forma, você tem o pré-decremento e o pós-decremento. Qual é a grande diferença? Que ele vai subtrair, né? Então, tá aqui, vai dar 11 e o valor de A vai dar 7. Tá aqui. Se eu botar aqui,
ele vai virar 7, 7 com 3 vai dar igual a 10 daqui, o valor de A, ok? Né? Bem tranquilo, né? Se você ainda não estiver acreditando no que eu estou te falando, dá um print antes de executar, né? Então aqui, ó, 8, 10, 7. Então assim, o pré-incremento e o pós-incremento, assim enfim, os incrementos e decrementos de uma forma geral, eles são muito utilizados quando você está trabalhando com laços de repetição, tá? Toda vez que você vai trabalhar com laços de repetição, você vai aumentar ou diminuir seu valor a fim de chegar a um limite pré-estabelecido, tá? Geralmente, quando a gente está utilizando um laço for, a gente vai subindo o valor, um determinado valor até chegar no teto onde esse laço vai se acabar, ok? Então, o incremento ele é bastante utilizado nesse sentido. Enfim, né, a gente tem que lembrar que a declaração das variáveis, né, ele tem que ter o tipo, né, o nome da variável e o tipo. Né, então, o tipo pode ser um dos tipos da linguagem Java ou uma classe definida por seu programa Java. Né? A gente vai preferencialmente utilizar ali letras minúsculas, né, e os tipos de variável da linguagem Java incluem, né, short, int, long, enfim, float, double para números reais, char para caractere e o tipo booleano, que é o valor lógico. Né? Na linguagem Java você tem também as palavras reservadas. As palavras reservadas são aquelas palavras que não podem ser utilizadas, né? Se não podem ser utilizadas, é porque elas já têm uma característica já específica, né? Então, abstract, catch, do, final, implements, boolean, char, else, break, enfim, são todas palavras que não podem ser nomes de variáveis, ok? Porque elas já têm um sentido dentro da linguagem, tá? Já tem sentido dentro da linguagem, qualquer palavra que eu for utilizar aqui, a própria IDE vai chegar e vai dizer, opa, já tem sentido, né? Se já tem sentido, então cuidado que você pode estar ali ocasionando um erro, tá bom? Então muito cuidado. Enfim, entrando na estrutura de condição, né, a primeira estrutura que a gente vai ver aqui é uma estrutura do tipo if, né, o if else. O if, pessoal, nada mais é do que o se, tá? A estrutura se, ela é necessária sempre que os programas encontrar uma sequência alternativa de ações, né? Então, dependendo do valor da condição. Por exemplo, né, se a média do aluno for maior ou igual a 6, a gente vai imprimir aprovado, né? Então, se não for igual a 6, né, vai ser o quê? Vai ser reprovado, vai ser aluno de final, né, e por aí vai. Né? Então, como sintaxe aqui, você tem um se, entre parênteses, né, a condição, e o comando Java, né, ou seja, aquele comando que você vai utilizar se essa condição aqui for verdadeira. Professor, só posso utilizar um único comando? Não, você pode utilizar um bloco de comandos. E aí, se você vai querer utilizar um bloco de comandos, você vai utilizar as chaves, né? Então, se você quiser utilizar mais do que duas, né, mais do que uma ação, ou seja, duas ou mais, você vai utilizar as chaves. Então, vamos supor que A e B sejam notas. Então, vou tirar isso daqui e vou voltar com a média. Tranquilo. Então pronto. Eu tenho aqui a minha média. Vamos ver aqui, tudo certinho. Tá, tem isso aqui ainda que eu botei. Perdão, galera. Tá aqui, média 5.5.
Vamos aumentar aqui o valor do rapaz, né? Vamos supor que eles tiram um 8 e um 7. Vamos supor que A e B sejam provas. Né? Então, a média dele a partir de agora vai ser 8,7, tá? 15, né? 15 dividido por 2 vai dar 7,5. Né? Vamos supor que a média é 6, né? Então, se... Quem que está determinando ali? Né? Média, né? Minha condição é que média seja maior ou igual a 6. Se média for maior ou igual, né? Ó, maior ou igual, por que maior ou igual? Porque se ele tirar 6, está aprovado. Né? Se for maior do que 6, também está aprovado. Então, se média for maior ou igual a 6, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que o programa vai chegar e vai dizer que ele está aprovado. Tá aí, aprovado. Ah, eu quero que execute um outro programa, um outro comando, né? Então vai dizer, sei lá, aprovado. Parabéns. Perceba detalhe, tá? Esse comando aqui de baixo, ele tá sendo executado. Na verdade, não interessa o que venha aqui acima, tá? Só para vocês terem aqui uma noção, eu vou fazer isso daqui, ó. Deixa eu pegar o valor aqui de soma, jogar aqui para baixo e vou liberar aqui para ele fazer a operação de soma, né? Eu quero que só faça essa operação aqui se por acaso fazer até melhor. Vou fazer assim, ó, vou retirar isso daqui e vou jogar pra cá. Olha só, vai ficar assim, ó. Se a média for maior do que 6, vai printar aprovado e logo depois vai fazer uma soma que enfim, já foi feita aquela soma e eu vou vou printar o valor da soma lá embaixo. Enfim, a ordem do programa é: primeiro você soma, depois ele verifica a média, está aqui a média também, e aí o printf vai aparecer aprovado. Isso aqui tudo bem. E depois eu vou dar o resultado da soma. Só para a gente entender aqui, ó. Então aqui, o resultado da soma, 8 mais 7 dá 5, ele está aprovado, tudo bem, tudo tranquilo. Dentro aqui de soma, eu vou fazer soma mais igual 7. E olha só o que vai acontecer. Soma agora está dando 22 aqui embaixo. Por quê? Porque ele está executando esse comando. Agora vamos supor que a média dele não tenha sido 6, sei lá, tenha sido 4,5, eu acho. Olha só o que vai acontecer. A média foi 4,5, ele está printando a média, está aqui, ó. E aí o valor da soma ficou somente 9. Por quê? Porque não entrou aqui dentro, ó. Não entrou nesse if. Como não entrou nesse if, então
o valor da soma que ele não foi alterado. Então perceba que se eu quero executar uma sequência de blocos, ó, eu tenho que colocar aqui as minhas chaves. Professor, mas em uma determinada situação eu posso querer, por exemplo, ter a situação falsa, né? Se fulaninho for aprovado, ok, vai aparecer aprovado. Mas se ele não for aprovado, não vai aparecer nada. Eu tenho como colocar uma outra situação do if, né, para que ele apareça lá que está reprovado? Sim, a gente tem como fazer. Né? E como que a gente faz isso? A gente utiliza o comando else, né? Então, sempre necessário, o if-else, né, a estrutura if-else, ela é necessária sempre que o programa deve executar uma ou mais ações quando uma condição for verdadeira ou, né, quando essa for falsa, né, executar outra ação ou sequência de ações. Então, se eu quero dizer que ele está reprovado, e aí vamos tirar isso daqui, eu posso utilizar o else, né? Ó, else, e aqui, ó, vou colocar o reprovado. Então, olha só, da forma que ele está aqui, ó, ele está reprovado. Por quê? Porque a média foi menor do que 6, né? Ou seja, qualquer valor que tiver abaixo, ó, qualquer valor que tiver abaixo de 6, ele vai aparecer como reprovado. Tá, professor? 5.9 vai aparecer como reprovado, tá? Professor, existe como eu criar uma situação onde o aluno está de final? Né? Sim, existe, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar a utilizar, né, o if-else alinhados, né? Então, por exemplo, se a média dos alunos for maior ou igual a 9, né, conceito A, né? Se não, se a média das notas do aluno for maior ou igual a 7, conceito B, né? Se não, se a nota dos alunos for maior ou igual a 6, conceito C e assim por diante, né? Então, eu tenho como fazer esse if, else, if, né? Else, if, else, né? Quantas vezes você, na verdade, quiser, tá? Quanto a isso, não tem o menor problema. Claro, você tem que tomar cuidado com essas condições aqui, ok? Então, vamos ver aqui como que fica, ó. Se média for maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Vou tentar tirar essas chaves aqui que não precisa. Então, se não, se a próxima condição, média for maior ou igual a 4, eu posso dizer que o aluno está de final. Né? Perceba que de imediato, né, você não precisa se preocupar aqui em colocar uma outra condição, né, e média menor do que 6. Não precisa, por quê? Porque de cara, se a média for maior do que 6, ele automaticamente já entra direto aqui, né? E se não for nenhuma dessas, ele vai simplesmente estar o quê? Ele vai simplesmente estar reprovado. Então, na nossa situação agora que o aluno está com média ali 4.5, né? Ele vai estar de final. Tá aqui, ó. Está de final. Né? Se ele tiver uma média menor, caso média 2, aí ele vai estar aqui, então, reprovado. Né? Se ele foi muito bem, obrigado, ele vai estar aprovado. Então, eu posso ter essa estrutura aqui de ifs e elses aqui alinhados, né, a fim de melhorar ainda mais aqui a minha situação. Né? Um outro conceito que eu tenho dentro de uma estrutura de seleção múltipla, né, é o switch. Tá? O switch,
ele é utilizado em programas em que uma variável ou expressão pode assumir diferentes valores, né, e há uma ação, né, ou um bloco de ações para cada valor, tá? O switch, em comparação, ele é muito semelhante àquela estrutura de ligação, né? Você liga para o 0800, aí diz que 1 para tal coisa, né? A tecle 2 para tal coisa, a tecle 3 para outra coisa. Enfim, o switch tem muito esse aspecto, né? Ele vai verificar ali a tua situação, né? De acordo com uma variável em específico. E aí, de acordo com o valor da variável, ele vai tomar ali uma ação, tá certo? Então, o switch ele é muito interessante quando você tem uma lista de ações a serem executadas de acordo com um valor em específico, tá? Não de acordo com um intervalo de valor em si, tá? Mas de acordo com um valor em específico, tá bom? Então, olha só. O switch, então, ele tem tem essa estrutura aqui, tá certo? Ó. E a gente tem necessidade também de utilizar o break, tá? O break é para justamente encerrar, né? E não utilizar outra ação em sequência, né? Então, caso 1 solicita a nota da prova break, né? Se não tivesse esse break aqui, ele ia acionar todos os outros comandos em seguida. Né? E por fim você tem aqui o default, né? O que é o default? O default é uma resposta padrão, né? O default é aquela resposta que ela vai ser executada caso nenhuma dessas seleções aqui, né? Caso nenhum desses casos aqui eles venham a ser executados, tá bom? Então, se nenhuma dessas condições aqui forem executadas, você vai ter a resposta padrão, que na verdade é o default, ok? O vídeo já está extrapolando aqui o tempo, tá, pessoal? Então eu vou dar um pause aqui no vídeo, vou criar uma estrutura aqui de switch, jogo aqui no Eclipse, tá bom? Para a gente poder observar, porque se eu for fazer aqui, como eu estou fazendo aqui cada situação, né, vai ficar ainda mais longo. E assim, eu gosto de ficar digitando aqui o programa junto com vocês, né, porque fica um negócio bem mais explicado, né? Você entende muito mais ali na hora que você está fazendo aqui junto comigo, tá bom? Mas no caso do case, tá, vou fazer aqui e depois eu volto para me despedir de vocês. Bom, galera, voltei aqui, tá certo? Para a gente poder observar a situação do switch, ok? Então, olha só o que está acontecendo aqui. Seguinte, pessoal, essa é a estrutura básica do switch, tá? Então, switch e a variável a variável de controle, né? Nesse caso que é o A que a gente tinha lá trabalhado no outro exemplo, tá certo? Então, perceba que o switch ele também fica entre as chaves, tá bom? Então, switch A, ou seja, vai ser avaliar A. Caso 1, ou seja, caso o valor de A seja igual a 1, print o quê? Case 1, A, hello world. Tá? Não faz o menor sentido, enfim, é só o exemplo. Break. Caso 2, ou seja, caso o valor de A seja igual a 2, print case 2, A, olá mundo. Break. Caso 3, né, caso o valor de A seja 3, vai printar case 3, mas A e tudo bom. Caso não seja nenhum desses valores, ou seja, a resposta do default, escolha errado, né? Default, escolha errado. Como o valor de A está sendo igual a 1 aqui, ó, tá aqui, apareceu o quê? 1, né? Caso 1, né, o valor de A, que é 1, hello world. Se for 2, vai aparecer outro caso aí, ó. Caso 2, olá mundo. Né? Se for 9, ou seja, nenhum valor do que está aí, você vai aparecer aqui escolha errado, né? E aí perceba, olha só, que se eu não tiver o break aqui, né, ele vai executar todos os comandos em sequência, ó. Parou qual break? Parou nesse break aqui, ó. Ele foi hello world, foi olá mundo e parou nesse break. Se eu tirar esse break aqui também, ó, ele vai até o próximo break.
Ah, professor, e se eu, ao invés de 1, botar o 2? Ele vai perceber que não é o 1, vai perceber que não é o 2, ou vai perceber que não é 1, vai perceber que o valor de A é igual a 2, mas aí ele vai executar o programa, o comando do caso 2. Como não tem break, ele vai executar também o comando do caso 3. Né? Se eu tirar o break do caso 3, ele vai até também o default, né, que aí também não interessa, é o último comando, então tanto faz ter break ou não ter break. Tá? Então é importante que se observe aí a importância do break. Professor, quer dizer que sempre tem que ter break? Na verdade, não, tá? Tem situações que não tem necessidade de ter o break, na verdade vai depender muito do código aí que você está executando. Tranquilo? Então, galera, por hoje é isso, tá? Estou devendo para vocês vetores e laços de repetição. Fique para a próxima aula, espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente faz essas aulas sempre com muito carinho, com muita atenção, tá? Para que você possa aprender tudo direitinho, né? Possa aprender de forma lenta, gradual, que você entenda bem o que está se passando, tá certo? Então não adianta a gente pular muitas etapas para depois você ficar sem entender o que está acontecendo, né? Então você não, para chegar em C, você tem que passar por A e por B, tá bom? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o vídeo 4, se Deus quiser. Tchau, tchau.